Fala, Luciano, tudo bem com você? Eu sou o Ronaldo, nós estamos começando o Evolução 85. Nós estamos aqui para trazer conteúdos, dicas para auxiliar e te ajudar no seu dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre a referência dos nossos pais, ou o espelho dos nossos pais. Porque quando nós éramos criança, lá na infância, tudo aquilo que os nossos pais faziam, realizavam, atitudes, ações, replica hoje no nosso dia a dia. Tudo aquilo, inconscientemente, nós fazemos aquilo que os nossos pais faziam. Quer seja bom ou quer seja ruim, aquilo que os nossos pais faziam, nós replicamos hoje. Se os nossos pais tinham atitudes, somente atitudes negativas, nosso subconsciente, ele tenta trazer para nós replicar essas atitudes que nós aprendemos, que nós fomos moldados lá na nossa infância. Mas eu quero trazer aqui para você hoje, olhe para a sua vida, para as suas atitudes e entenda que as atitudes negativas que os seus pais faziam é aquilo que você não deve fazer. Mas se espelhe nas atitudes positivas que os seus pais faziam. Aí essa você pode replicar com toda a força, com todo ímpeto. Você tem que replicar essas atitudes positivas. Mas as atitudes negativas que os seus pais faziam lá quando você era pequeno, na sua infância, por favor, não replique. Por mais que nós replicamos ela inconscientemente. Aí quando nós caímos em si, nós entendemos, poxa vida, eu estou fazendo tudo aquilo que meu pai fazia, eu estou fazendo tudo aquilo que a minha mãe fazia. Quer um exemplo disso? Os meus pais, lá na minha infância, eu sempre escutava o meu pai dizendo assim, eu não tenho dinheiro. Quando minha mãe pedia alguma coisa, eu queria comprar alguma coisa, ou arrumar alguma coisa em casa, meu pai sempre falava que não tem dinheiro. Então eu cresci com essa mentalidade que não tenho dinheiro. E isso, para mim, hoje, depois que eu cresci, que eu casei, trouxe muitas implicações no meu casamento. Porque tudo que a minha esposa Priscila pedia, ou falava, ou que tínhamos que comprar, ou que tínhamos que adquirir, eu sempre falava assim, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. E isso implicou em muitas brigas no meu relacionamento, no meu casamento. Porque eu replicava aquilo que meu pai fazia, entende? A partir do momento que eu comecei a entender, além de eu estar replicando aquilo que era negativo do meu pai, eu sempre profetizava na minha vida que eu não tinha dinheiro. Eu sempre falava que eu não tinha dinheiro. Isso acabava atraindo essa força negativa para mim não ter dinheiro, entende? Então, a partir do momento que eu entendi isso, esse era o modo de vida do meu pai e não é o meu modo de vida. A primeira coisa, identifique aquilo que você via os seus pais fazendo e que hoje você faz. A forma que a sua mãe tratava o seu pai e a forma que você trata o seu esposo. A forma que o seu pai tratava a sua mãe, a forma que você trata a sua esposa. Pontos negativos eu estou falando. A forma que o seu pai via o mundo, a forma que a sua mãe via o mundo, ou a forma que as pessoas, a sua família via o mundo e você está replicando isso hoje sem perceber. Entende? Então eu preciso que você identifique esses pontos negativos. Por exemplo, uma mãe que foi traída, ela vai ensinar a filha dela que todo homem não presta. A primeira ferramenta que eu preciso utilizar é identificar o meu inimigo. Então você tem que identificar, entender, conhecer qual é esse ponto negativo que você via nos seus pais, naqueles que te criaram, e hoje inconscientemente você replica isso sem entender que isso está trazendo coisas negativas para a sua vida. Você foi criado e a sua mãe sempre falou que homem não presta. Você só atrai homem que não presta para você. Observa isso na sua vida. Então é preciso você entender que esses pontos negativos ou essas atitudes negativas dos seus pais, o divórcio dos seus pais, não é para você replicar na sua vida, na sua família, no seu relacionamento. É para você entender que isso era o que eles viveram, era a vida deles, e a sua vida não é a vida deles, a sua vida é completamente diferente da vida dos seus pais. Olhe as coisas positivas. Uma coisa positiva que eu sempre observei do meu pai e da minha mãe, eles sempre foram trabalhadores.
eu nunca vi o meu pai reclamar sobre o serviço em relação de que eu tenho que trabalhar hoje, eu preciso ir trabalhar. Não, ele entendia que para sustentar a família dele, ele precisava trabalhar para ele trazer o sustento para dentro de casa. Então eu sempre aprendi com meu pai que eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar, porque a minha família depende de mim. Esse é um ponto positivo que eu aprendi do meu pai. Eu replico isso massivamente todos os dias na minha vida. Então os pontos positivos nós temos que replicar inconstantemente, mas os pontos negativos nós temos que moldar a nossa realidade. E eles viveram era a vida deles, mas nós precisamos moldar as nossas formas de viver. Entende? A primeira coisa é eu identificar esse ponto negativo. A segunda coisa é eu me policiar, porque muitas das vezes nós tomamos atitudes inconscientes. Nós reagimos porque o nosso subconsciente entendeu que lá na infância eu precisava agir desse jeito conforme eu entendi e vi que os meus pais agiam. Entende? Então eu preciso me policiar. Peraí, o que eu estou fazendo de errado que eu observava e vi os meus pais fazendo de errado? Eu preciso mudar isso na minha vida. Eu preciso agir de uma forma diferente. Algo positivo que eu aprendi com os meus pais, tanto com meu pai quanto com a minha mãe, é a vida espiritual. Se hoje eu tenho uma vida espiritual, recebi Jesus como meu Salvador, é porque eu vi esse espelho na minha mãe. Então eu repliquei isso na minha vida. Entende? Todas as nossas atitudes ao longo da nossa vida, devido ao que nós aprendemos na infância. Então você tem que olhar muito para a sua infância, ver e entender aquilo que era positivo, aquilo que era bom e replicar massivamente. E ver aquilo que era negativo, que trazia situações de briga, de constrangimento na sua casa, os seus pais, a pessoa que te criou, os seus avós. Então, eu quero que você entenda isso, identifique isso, se policie e luta contra essas atitudes negativas. E molde você, não por isso, porque em você será, mas pelo estilo de vida que você quer. Por exemplo, muitos pais que se divorciaram, a tendência dos filhos, quando tiveram um relacionamento, também é se divorciar, porque eles aprenderam aquilo que é o certo, aquilo ali. Mas eu preciso entender que a vida dos meus pais foi a vida dos meus pais e a minha vida é a minha vida. Eu tenho que reter aquilo que é bom, aquilo que eu aprendi de positivo com os meus pais. Mas aquilo que é negativo, eu tenho que lançar por terra, eu tenho que jogar fora, colocar numa sacola furada e deixar vazar isso. Entende? Eu preciso reter o que é bom e viver, sim, uma vida abundante de evolução e caminhar rumo ao sucesso do meu lar, da minha vida, da minha família e dos meus negócios. Pessoal, por hoje é só. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, o seu comentário. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.